Queridos irmãos, que o Espírito Santo esteja sobre todos, que a paz de Deus esteja em seu coração e na sua alma, e que nesse momento de reflexão da palavra do Senhor, sejamos todos guiados, firmes no caminho desse Deus eterno. Amém. Nós queremos hoje concluir as nossas mensagens do livro de Eclesiastes. Hoje no capítulo 12, versículo 9 a 14, o pregador escreve o seguinte: O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o nosso texto. Nós chegamos assim, irmãos, no final de algumas reflexões, algumas mensagens, alguns finais de semana, meditando neste livro de Eclesiastes. E volto a dizer o que já disse em outros momentos, na minha opinião, nós precisamos constantemente voltar a esse texto, ler, meditar em suas palavras e buscar orientações na nossa vida para o dia a dia. Então é muito importante. Inclusive, se alguém de vocês quiser rever as mensagens, todas elas estão colocadas no meu canal do YouTube, ou até mesmo no Facebook da congregação, sempre estão lá os cultos, todos guardados. É só buscar. Na conclusão do seu livro, o pregador traz o seu real objetivo com o texto. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. É importante nós olharmos um pouquinho e pensarmos nestas palavras do pregador. Ele procurou de todas as formas achar palavras agradáveis. E então eu pergunto a vocês, essas palavras agradáveis que ele procurou escrever ali, deveriam ser agradáveis para quem? Para os homens ou para Deus? Para quem vocês acham que todas as palavras que aqui estão registradas, elas devem ser agradáveis? E quando ensinadas, elas precisam ser agradáveis, na verdade, ao Senhor, porque é um ensino dele. E ele quer que esta palavra seja ensinada em sua pureza, sem deturpações, sem colocar o que eu penso, o que eu acho, mas ler e interpretar corretamente essas palavras. Então, agradáveis a Deus, não ao homem. Porque se nós lermos de fato e de verdade as palavras de Deus, elas sempre serão desagradáveis aos nossos ouvidos, porque nós somos pecadores. Então elas são palavras que elas precisam estar dentro do nosso coração, mas sempre no sentido puro da sua palavra. Ao mesmo tempo, nós podemos perceber aqui a honestidade, a consagração e a fé que o pregador tem ao dizer palavras de verdade. Não palavras ilusórias,
Não palavras que eu quero que vocês saibam, não, mas são palavras que provêm de um coração santo, puro, criador, que é o coração de Deus ao nosso coração. Aqui não pode existir fake news. A partir do momento que um pregador ele usa, e você, o dia que for falar, e usar meias palavras para não ofender a pessoa, cuidado. Nosso objetivo não é nós que temos que agradar ou desagradar alguém. Nós temos que ensinar. Se a pessoa se desagradar, ela vai se desagradar com Deus, não com a gente. Mas nós temos que ensinar essas palavras de verdade. Se ele quisesse agradar somente ao seu leitor, vocês acham que ele teria escrito tudo que ele escreveu aqui? Quantas vezes ele pegou no meu calo? Quantas vezes ele bateu firme naquilo que eu acho que deveria ser diferente? Mas ele não está nem preocupado com o que eu acho. Então nós temos que ler e colocar a palavra de Deus na sua pureza, de fato como ela é. Nós estamos aqui para ser boca de alguém que é santo, que é fiel, é criador, é redentor e é santificador. E isso nos leva a pensar, irmãos, novamente em uma reflexão bem profunda sobre o que eu creio que é isso aqui. Quando vocês olham para a Bíblia que vocês têm em casa, o que vocês enxergam nela? O que vocês estão vendo? É apenas um livro que fica bonito na estante? É apenas um livro que eu vou deixar aberto lá na sala porque ele traz bons fluidos para dentro de casa? Ele não traz bons fluidos. Ele precisa ser consumido. As palavras que aqui estão precisam ser consumidas pelo leitor. Senão, não tem proveito nenhum. Então, o que é isso aqui para você? Palavra de Deus? Ou, mais fácil dizer, palavra de homens? Papel aceita tudo. O que é mais fácil a gente dizer? No entanto, se ela é palavra de Deus, tudo muda. Se para mim ela é palavra de Deus, muda muito. Se para ti é palavra de Deus, muda muito quando nós lemos isso aqui. Porque é Deus quem fala conosco. Muda porque isso aqui nos dá uma base, nos dá uma firmeza, nos dá direção. Então esse negócio de dizer que todo mundo tem a verdade, ou a verdade ela é muito vazia, não, a verdade não é vazia. Nós temos a verdade. Nós temos que crer nesta verdade. Então nós precisamos buscar isso. E firmados nesta verdade, nós somos colocados na rocha que é Cristo Jesus. E firmados nesta rocha, então nada nos destrói. Nada nos destrói. Nós precisamos, irmãos, ter um terreno sólido para pisar. Não confiem em homens, não confiem em príncipes, não confiem no vosso dinheiro. Isso é passageiro, isso é coisa do mundo, e isso vai ficar no mundo. Se a palavra de Deus é para ti o que está escrito lá no Salmo 19, versículos 7 a 10, que lá diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso é a palavra de Deus para você? Mais doce do que o mel? E podemos pegar o texto de 2 Timóteo, que diz assim, as palavras, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para isso serve a palavra de Deus, irmãos. Para a repreensão também. Não só para dizer você é amado, você é salvo, mas também para me repreender quando eu erro contra o Senhor, quando eu peco contra Deus. Aí faz sentido as palavras do pregador, lá no versículo 11, que diz assim, as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões. O que é um aguilhão? Aguilhão, geralmente, ele pode ser visto como num ferro, numa vara, e na ponta tem algo que te machuca. Eu quero usar isso aqui como um aguilhão. Essa ponta aqui, ela te machuca. E ele está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões. O sábio, ele vai dizer palavras que podem te machucar. Mas vai machucar por quê? Com qual intenção ele te machuca? Com qual intenção a palavra de um sábio te fere? Nunca para te destruir. Nunca para te destruir, mas para te reconstruir. Para que você olhe, se arrependa e volte ao caminho. E aí é interessante que ele diz de um prego. Por que é comparado como pregos as sentenças? As sentenças aqui, podemos até dizer de Deus, são como pregos que fixam. Qual é a finalidade de um prego? Se você tem madeira e você quer juntar as pontas, você corta certinho e bate um prego aqui, e esse prego vai fixar exatamente uma base na outra e vai ficar firme. Por isso que esta palavra, ela também pode ser comparada com um prego que fixa em cada coração, em cada cristão. Podemos ter certeza que a palavra de Deus sempre será um aguilhão, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre vai ser um aguilhão. Ela vai fazer doer o meu coração, porque ela mostra o meu pecado. Mas ela também é um prego que me fixa nele. E quando eu olho para um prego que me fixa em Deus, eu só posso dizer que esse prego então é Jesus. Que Jesus, quando ele foi morto lá na cruz e ele ressuscitou, ele é o prego. Ele disse, agora está consumado. Está terminada a obra da salvação.
ele junta o ser pecador com um Deus santo, eterno, justo, poderoso. Jesus Cristo. Esse é o prego que todos nós devemos ter em nossa vida, porque sem Ele nós estaremos completamente afastados de Deus, não unidos, mas afastados do Criador. Os pregos são usados por Deus para nos unir a Ele, e hoje podemos até fazer uma comparação que a palavra, batismo e santa ceia são os pregos que Deus deu para que nós ficássemos juntinho dEle, para sermos fortalecidos, animados e consolados pelo seu poder. E o pregador então termina com o grande resumo de todo o livro agora. De todo o livro. Ele diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa, de cada cristão. Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos, porque isso é dever do cristão. Ah, mas eu já estou salvo. Não é para salvação, você vai guardar os mandamentos de Deus, não é mais para salvação, mas é para testemunho de fé. Então ser cristão, na verdade, envolve toda uma vida de dedicação. Por mais que isso me custe dinheiro, mas eu vou fazer isso porque isso é agradável ao Senhor e é um bom testemunho de fé. E eu volto a dizer o que eu disse na semana passada: alguns têm medo de dizer que nós temos que ter medo de Deus. Eu não tenho esse receio. E o ser humano tem que ter medo de Deus, sim. Peque e não se arrependa para você ver o que acontece. Tem que ter medo de Deus, sim, da sua ira, porque a sua ira nos consome. Por outro lado, é claro que temer tem o sentido de acreditar. E Deus também se agrada desse termo: tema a Deus. Acredite nele, confie nele, deposite a sua vida nele. E você vai ver a maravilha que ele faz. O que ele pode fazer. Irmãos, ou vocês acham que não precisamos ter medo de Deus? O texto do Evangelho de hoje nos alerta sobre o juízo final. Será que eu não devo ter medo daquele juízo, se eu estou longe de Cristo? Devo sim. Acredite, acredite. Vejo aqui nessas palavras do pregador o ensino sobre justificação e santificação, ou um outro termo, consagração. Justificação é você ser salvo não por obra sua, mas pela obra de Cristo. Eu sou justificado, você é declarado santo perante Deus por aquilo que Cristo fez. Santificação ou consagração é assim: agora que nós temos um coração puro, um coração novo, então nós desejamos servir esse Deus, amar esse Deus e testemunhar esse Deus em todos os lugares. Este guarde os seus mandamentos não tem o sentido somente de cuidar da palavra, mas de colocá-la em prática no seu dia a dia. Isso é dever do cristão, como um bom testemunho de fé. Ele então termina dizendo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas,
quer sejam boas, quer sejam más. Então não se preocupem, irmãos, não há obra que não apareça, seja ela boa ou má, seja minha, seja sua, seja de quem for nesse mundo, um dia isso tudo virá à tona. E aí haverá a grande separação dos justos com aqueles que serão condenados. Que cada um de nós continue depositando a confiança, a vida nesse Deus de poder. Guarde essas palavras, irmãos, creia nelas. Entregue a sua vida ao Senhor. E você vai ver que Deus faz maravilhas ao seu povo ainda nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.